Olá, vamos dar continuidade. Então, nós paramos falando sobre o que a Bíblia ensina hoje. Ela ensina tudo. Para definir, e vamos assim as definições erradas. Para definir teologia foram empregados alguns termos enganadores e injustificados. Já se declarou que ela é a ciência da religião, mas o termo religião, de maneira nenhuma, é um sinônimo da pessoa de Deus e de toda a sua obra. Da mesma forma, já se disse que ela é o tratamento científico daquelas verdades que se encontram na Bíblia, mas essa ciência, embora extraia a porção maior do seu material das Escrituras, extrai também o seu material de toda e qualquer fonte. A teologia sistemática também tem sido definida como um arranjo ordeiro da doutrina cristã, mas como o cristianismo representa apenas uma simples fração de todo o campo da verdade relativa à pessoa, pessoa de Deus e o seu universo, essa definição não é adequada. Ciência da religião não é adequada. Outras áreas da teologia abordadas em curso de bacharéis em teologia do nosso seminário. Teologia bíblica investiga a verdade de Deus e o seu universo no seu desenvolvimento divinamente ordenado e no seu ambiente histórico, conforme nos apresentados diversos livros da Bíblia. A teologia bíblica é a exposição do conteúdo doutrinário e ético da Bíblia, conforme originalmente revelada. Teologia dogmática é a sistematização e defesa das doutrinas expressas nos símbolos da Igreja. Assim temos dogmática cristã, por H. Martensen, com uma exposição e defesa de doutrina luterana. Teologia dogmática, por W.M.G.T. Shedd, com uma exposição da Confissão de Westminster e de outros símbolos presbiterianos, e teologia sistemática, por Luiz Berkhoff, com uma exposição da teologia reformada. E a teologia exegética estuda o texto sagrado e assuntos relacionados através do estudo das línguas originais, da arqueologia bíblica, da hermenêutica bíblica e da teologia bíblica. E a teologia histórica considera o desenvolvimento histórico da doutrina, mas também investiga as variações sectárias e heréticas de verdade. Ela abrange história bíblica, história da igreja, história das missões, história da doutrina e história dos credos e confissões. A teologia histórica tem período compreendido desde a era apostólica até os dias atuais. E a teologia natural estuda fatos que se referem a Deus e seu universo que se encontra revelado na natureza. A teologia prática trata da aplicação da verdade aos corações dos homens, trazidas pelos outros ramos da teologia, sobretudo a sistemática. Ela busca aplicar à vida prática os ensinamentos das outras teologias, para a edificação, educação e aprimoramento do serviço dos homens. Ela abrange os cursos de homilética, administração da igreja, liderança litúrgica, educação cristã e missões. O objetivo da teologia é a coleção, o arranjo lógico, a comparação, a exposição, a defesa de todos os fatos, de todas as fontes, com respeito a Deus e suas relações com o universo. O papel da teologia como ciência não é criar fatos, mas descobri-los e apresentar a relação deles entre si. Os fatos com que lida a teologia estão na Bíblia. Paul Davidson Idem. Limitações ao conhecimento teológico. Limitações da mente humana. Romanos capítulo 11, verso 33, 2 Pedro capítulo 3, verso 16. Limitações da linguagem humana, 2 Coríntios capítulo 12, verso 4. Restrições colocadas pelo próprio Deus, Deuteronômio capítulo 29. Provérbios capítulo 25, verso 2. Marcos capítulo 13, verso 32. E Jó capítulo 16, verso 12, e Atos, capítulo 1, verso 7. Para chegarmos à organização que temos hoje, foram necessários anos de estudo e combate às heresias. Após a era apostólica, a morte dos apóstolos, surgiram figuras de muita importância no cenário cristão,
Os apologistas, estudiosos cristãos que defendiam a fé diante das heresias que surgiam em sua época, como Justino Marte, Tertuliano, Irineu, entre outros, em 100 a 451 depois de Cristo. Essa apologética contribuiu em muito para a organização das doutrinas bíblicas como as temos hoje. A natureza da doutrina. A Bíblia Sagrada dá grande relevância à doutrina e afirma fornecer o material próprio para o seu conteúdo. Ela é enfática em sua condenação contra o que é falso. Adverte contra a doutrina dos homens. Você vai ver em Colossenses capítulo 2, verso 22. Contra a doutrina dos fariseus, Mateus capítulo 16, 12. Contra os ensinos dos demônios, 1 Timóteo 4, verso 1. Contra os que ensinam doutrinas que são preceito de homens, Marcos capítulo 7, verso 7. Contra os que são levados ao redor por todo o vento de doutrina, Efésios capítulo 4, verso 14. No entanto, se por um lado a Bíblia condena o falso profeta, por outro exorta e recomenda a verdadeira doutrina. Entre outras coisas, para a doutrina que da Escritura é útil para o ensino. 2 Timóteo capítulo 3, verso 16. Portanto, nas Escrituras, a doutrina é reputada como boa. 1 Timóteo capítulo 4, verso 6. Timóteo capítulo 1, verso 10. Segunda piedade, 1 Timóteo capítulo 6, verso 3. E de Deus, Tito capítulo 2, verso 10. E de Cristo, 1 João capítulo 9. Para alguns cristãos, a palavra doutrina pode se mostrar um tanto ameaçadora. Ela evoca visões de crenças muito técnicas, difíceis e abstratas. Talvez apresentadas de forma dogmática, a doutrina, entretanto, não é isso. A doutrina cristã é apenas a declaração das crenças mais fundamentais do cristão, crenças sobre a natureza de Deus, sobre sua ação, sobre nós, que somos suas criaturas, e sobre o que Deus fez para nos trazer a comunhão com Ele. Longe de serem áridas ou abstratas, são as espécies mais importantes das verdades. São declarações sobre as questões fundamentais da vida, ou seja, quem sou eu? Qual é o sentido último do universo? Para onde eu vou? A doutrina cristã, portanto, constitui-se das respostas que o cristão dá àquelas perguntas que todos os seres humanos fazem. A doutrina lida como verdades gerais ou atemporais sobre Deus e sobre o restante da realidade. Não é apenas um estudo de eventos históricos específicos, tais como o que Deus fez, mas da própria natureza do Deus que atua na história. Crenças doutrinárias corretas são essenciais no relacionamento entre o cristão e Deus. Assim, por exemplo, o autor de Hebreus disse: de fato, sem fé é impossível agradar a Deus. Portanto, é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Hebreus capítulo 11, verso 6. Também é importante para um relacionamento adequado com Deus é a crença na humanidade de Jesus. João escreveu: nisto reconheceis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus veio em carne é de Deus. 1 João capítulo 4, verso 2. Paulo destacou a importância da crença na ressurreição de Cristo. Se você confessar com a boca que Jesus é Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Pois com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa para a salvação. Romanos 10, 9 e 10. A importância da teologia. É comum em nossas igrejas, principalmente as pentecostais, existir um sentimento de negativismo em relação à teologia. Certa vez, ouvi um obreiro dizer o seguinte: eu não compro uma Bíblia de estudo porque contém teologia de homens. Bíblia de estudo à parte, essa opinião equivocada tem contribuído para que o ensino teológico seja colocado à margem, talvez por um desconhecimento da teologia e seus efeitos na vida cristã, individual e da igreja. A importância da teologia se dá em alguns aspectos. Satisfaz a mente humana,
ajuda na formação do caráter cristão, serve para a pureza e defesa do cristianismo, contribui para o avanço do evangelho, né? Para o cristão é imprescindível entender as escrituras para pôr em prática os seus mandamentos. A qualidade da nossa espiritualidade é proporcional à qualidade do nosso entendimento da Bíblia. Tá bom? Vamos parar esse por aqui para não ficar muito comprido, tá bom? E vamos começar a falar na próxima sobre as escrituras, tá bom? Fica na paz, Deus abençoa. Amanhã tem mais.